Vamos lá, Samuel, 2 minutos para você dissertar sobre a análise técnica aí do deputado Nicolas. Aí. A Bíblia diz, aquele que ele vive pela espada morrerá. E aí também tem outro texto, né, já no Novo Testamento, que diz, né, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Infelizmente, no final do tempo, para quem acredita, é cristão, muitas das pessoas falarão em nome de Deus. Né? Falarão até em línguas estranhas. Poderão até fazer milagres e prodígios. Mas no juízo final, por ter escarnecido o nome de Deus, serão julgados e condenados. Né? Agora, o que está aqui em tona, pessoal, é o seguinte. O que foi que essa caminhada fez, de fato, para minimizar o sofrimento do povo ou para ter alguma mudança? O Moisés aqui, cruz, percorreu apenas 14 horas nessa peregrinação. E ele confessou que ele ficou todo dolorido. Isso na Bíblia é denominado de sacrifício de tolo. Por quê? É legítimo a manifestação do pensamento, é livre a manifestação, né? Reunir-se em lugares abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja prévia comunicação à autoridade competente, mas de efeitos práticos, objetivo. O Nicolas conseguiu a reeleição dele. Numa escala maior, igual ou menor de votos, ele vai ter mais 4 anos de emprego. E você, meu irmão, que acredita nessas tolices, que ao invés de debater pautas para minimizar o teu sofrimento, por exemplo, essa bandalheira que teve aí do perdão da dívida de 2 bilhões de reais da Energisa. Isso era uma coisa que o Josinélio e o Moisés tinham que repudiar. Aí sim, nessa caminhada eu estaria junto, né? Caminhar aí a BR-364, a 429, a 425, a 319, peregrinar nos bairros de Porto Velho. Mas esse negócio do Nicolas, do Bolsonaro já era. O Lula continua presidente, Bolsonaro está preso, Eduardo foragido, Alexandre de Moraes no STF, não mudou nada. Eu acho que a gente precisa fazer um exercício de reflexão, uma introspecção e tentar evoluir como ser humano. Muito bem. Moisés, eu gostaria que você respondesse à pergunta do Samuel para você. O que a caminhada do Nicolas fez para aliviar o sofrimento da população? Diga lá. 2 minutos. Cícero, quando a pessoa não entende ou não quer entender, não tem explicação que convença. Primeiro, a caminhada tem como objetivo despertar um povo. Chamar o povo para voltar para as ruas, mostrar a nossa força. O resultado disso pode ser para os nossos filhos e netos, ou pode ser quase imediato, como foi a questão do Bolsonaro, que já foi avaliado o estado dele de saúde, a perícia está avaliando, para ele ter uma prisão vamos que agora, com toda sinceridade. Esse negócio do trovão lá, as pessoas lá... Samuel... Só foi tumultuar o hospital público, meu irmão. Samuel, gastando dinheiro. Vocês defendem Estado mínimo, mas vocês foram chamar a ambulância. Se tivesse dado lá uma descarga elétrica em tu, tivesse morrido, tinha que pedir até vaquinha para trazer o cadáver de volta. Vocês têm que ter consciência, meu irmão. Vamos parar de loucura. Vamos lá, quase deu hemorroide de vocês. Segue aí, não, tem que voltar o tempo. Não, é verdade. Tu vai ganhar mais 10 segundos. Vai, mas... Olha só, pessoal, então vamos lá. Voltando. A caminhada fortaleceu o projeto da direita. Nós nos unimos. Estamos juntos. Quando formos chamados, estaremos prontos. Estive lá, vi a liderança do Nicolas. O Nicolas cresce, vira gigante da direita no Brasil. O cara saiu fortalecido. O Nicolas fortalecido fortalece o nosso projeto para a gente eleger o Flávio Bolsonaro. Eles estão com medo. Você viu aí o golpe que o Samuel sentiu? É o medo. O padre ali é de esquerda, é o medo de vocês, porque Moisés. O Nicolas tá todo queimado. Gigante. O Josinélio todo assado na virilha, não consegue nem andar. Eleições... Camão conseguiu se sentar aqui no programa. Vocês estão com hemorroida e com a virilha toda assada. Eu estou com medo de você. Mas se você não tem medo de você, eu não vou ter medo. Vai, Moisés, já cortaram o microfone. Vai, Moisés, vai, segue. Então vamos lá, telespectadores. Vocês viram aí o medo deles. A caminhada do Nicolas fortaleceu o projeto do nosso presidente Flávio Bolsonaro. A caminhada do Nicolas botou o pedido de avaliação para ir para a prisão domiciliar do Bolsonaro no dia seguinte da caminhada, mostrou a força da direita, a nossa força, mostrou a liderança do Nicolas. E o que eu mais gosto, pessoal, é quando a esquerda sente, o Samuel sentiu, é a esquerda. O Lula fazia a caminhada velha porca dele. Sabe como é que é a caminhada porca do Lula? Era ônibus alugado aí do Pernambuco para Paraíba, tudo de ônibus, nada a pé. Pessoal tudo arrumadinho, andando de ônibus, que eles arrumavam da Bahia, que eles arrumam não sei de onde, aí pegavam o ônibus e levavam para a caminhada do Lula. É uma caminhada pelos estados, peregrinando pelo Nordeste. O Nicolas não, foi a pé. E quando chegou em Brasília, na praça,
fez uma belíssima oração, entregando esse país para o nosso todo Salvador Jesus Cristo. Parabéns, Nicolas. Tamo junto, meu irmão. Muito bem. Ramon, você concorda com Moisés de que essa caminhada ela foi gigante para oficializar e deixar ainda mais forte a candidatura do Flávio Bolsonaro? Olha só, aí o pessoal mistura Bíblia, religião com política, né? Tenta manipular os bobos. Eu procurei na Bíblia, né? Em quais eventos na Bíblia Deus mandou raio. E toda vez que Deus mandou raio, foi para atacar os inimigos. Pensa nisso. Sinais. Né? Tá vendo? Assim, existe um tipo de cristianismo hoje praticado pela extrema-direita que é um cristianismo sem o Cristo. É o cristianismo que se baseia no Velho Testamento. Você pode ver que o Nicolas ele fala de Caim, Abel, ele fala de Golias. Ele não fala do Cristo. Ele não fala que quando Cristo falou com Pedro, lá e Pedro sacou a espada, ele não pediu para Pedro guardar a espada. Ele não aconselhou Pedro a guardar a espada. Ele deu uma ordem enfática. Embainha a tua espada. A extrema-direita ela se vale do imaginário do Velho Testamento e esquece o Cristo. A extrema-direita brasileira e mundial, ela fala de um cristianismo sem o Cristo, porque é de um cristianismo que instiga o ódio. E o Cristo é exatamente, absolutamente o contrário. O Cristo ele ofereceu para os cristãos uma chave hermenêutica de interpretar a Bíblia e de agir no mundo. E a chave hermenêutica que nós recebemos foi exatamente o amor, que é o oposto dessa religiosidade da extrema-direita que manipula a Bíblia. De outro lado, a caminhada do Nicolas só mostrou uma coisa, que o país vive em plena democracia. Qualquer imbecil pode juntar outro bando de imbecis e fazer o ato público que quiser para fazer qualquer imbecilidade. Porque no Brasil, imbecilidade não é crime. Porque se ser imbecil fosse crime no Brasil, não tinha um bolsonarista solto, estava tudo preso. Mas enquanto a democracia permite a livre manifestação da imbecilidade, há imbecis que seguem outro imbecil como Nicolas. E o Brasil viu uma grande democracia. Parabéns à nossa democracia. Muito bem. Qual é o versículo, Ramon? Onde é que está aí para a gente... Embainha a tua espada? A gente passar para o Moisés aí, não? Os Se eu não raios. estou enganado, os versículos do raio tem Salmos 144. É fenômeno da natureza, tem 1 Samuel. Tem 1 Samuel. Não, deixa eu falar para ele aqui. Deixa eu falar. Não, peraí. Eu quero só responder para ele. Não, mas não é só fala. Eu quero responder para ele. Ele perguntou. O raio não matou ninguém. Ele perguntou. Se você vai. Jesus botou a mão. Se você vai lá no Salmo 100. Você vai no Salmo 144. Doido de cotovelo, não dá ninguém da caminhada deles. Aí eu chegando em Brasília. Deixa eu falar aqui, o Salmo 144. Inveja. Se Josinélio e Moisés. Morre de inveja, Josinélio. Deixa eu só citar aqui, eu vou só citar que ele perguntou. Agora querem pegar. É uma questão de esclarecimento. Olha só, e só mais uma, não, falando aí de fenômeno da natureza. Eu vou falar aqui, tu fala. Eu vou falar só uma. Lembra quando Jesus estava no mar da Galileia? Aí veio a tempestade, veio o raio, veio tudo, com o próprio Filho de Deus. Aí o pessoal, vamos morrer, que Jesus, vamos morrer. E o raio, estava lá o Filho de Deus, com a tempestade. Alguém pegou choque? Se não fosse Jesus mandar o raio parar, o trovão parar, a tempestade parar, todos teriam perecido. O fenômeno é isso. Inclusive, pegou o próprio Filho de Deus. Isso é natural. Moisés, não é não isso. Não venham querer botar ali que aquilo foi uma coisa dos céus contra Bolsonaro, contra Nicolas. E o raio veio de onde? Do chão? Furado. Não morreu ninguém, não teve nada. Está todo mundo. Deixa eu só responder o Cícero, que me perguntou onde é que está na Bíblia a questão dos raios. No Salmo 144, o salmista pede raios para que caiam sobre seus inimigos. Lá em 1 Samuel 7:10, né, exatamente quando os filisteus se reúnem para atacar o povo de Israel, Deus manda raio e desbarata os filisteus. É isso, está na Bíblia. Obrigado, Ramon. Obrigado, Ramon. Me perdoa aqui, se interromper aqui. Ó, se o Moisés de Josinélio tivesse pego a Val, né, o carro do Cícero, que é elétrico, na volta eles não iam gastar combustível, porque eles vieram todo eletricutado. Diz que o Josinélio tocava, ficou uma semana pegando choque. Não é verdade? Não foi? Quando você está dormindo? Muito bem, Zezinho. 2 minutos para a sua análise. Vamos lá. Nós temos um presidente da República herege. E que o juiz está no mesmo caminho. Tá, texto sem contexto é princípio para heresia. Que o juiz não vem aqui desvirtuar. Primeiro,
Você não lê Bíblia, você não lê a Bíblia. Você pega um texto isolado para querer fundamentar algo que não fundamenta, Parabéns, que não tem base Zezinho, isso bíblica. mesmo. Isso é vergonhoso. Então me diga, Em em que versículo da Bíblia Deus mandou raio em cima do povo de Israel? Aqui, não. Não, quero que você me pergunte aqui. Você é um leitor da Bíblia? Não, ele quer descontextualizar. Eu estou pedindo na minha Fora de ignorância. contexto. Eu estou pedindo, Zezinho, jogue luz na minha ignorância, Zezinho. Zezinho, jogue luz na minha ignorância. Não, eu quero que você me diga. Zezinho, você que é um homem que lê a Bíblia, eu peço a você, na humildade da minha ignorância, me diga um versículo bíblico onde Deus jogou raio sobre o seu povo de Israel. Só isso. Só isso. Me diga. Só isso. Olha, gente, esclareça a minha ignorância. Em que momento na Bíblia Deus joga raio sobre o povo de Israel? Me diga. Eu quero você que é um homem que lê a Bíblia. Muito bem, gente. Deus atendeu o salmista? Não, só um pouquinho aí, só um pouquinho. Cala a boca aí, superchat. Ô, Gesimel, por favor, põe 1 minuto e meio pro Zezinho aí. 1 minuto e meio. Zezinho, se atenha ao tema, por gentileza. Se você entrar no... Não, mas eu posso falar, é minha fala. Vamos lá. É meu direito de fala. Tá, 1 minuto e meio, vai lá, Zé. É meu direito de fala. Tá, vamos lá. Olha, gente, 1 minuto e a meio. caminhada era a fagulha que a direita precisava. Acendeu, reacendeu a direita. A direita fez um grande movimento. Ia dar, deu 400 mil pessoas em Brasília. Não, por favor, pô. Por favor, pô. Não, Zezinho, 400 mil pessoas. Paga com isso aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Por favor. O superchoque, até o superchoque tá aí. Filma o superchoque aí, ó. Eu vou ter que levantar. Não, paga com isso aí, meu irmão. Não, você não foi que mil. Vai 400 mil não tinha. Pode admitir, meu irmão. Pode admitir, 400 mil. 400 mil em torno de Brasília. A caminhada foi um sucesso. A caminhada foi um sucesso. Ele E não outra aguenta a coisa, a verdade, caminhada Zé. foi um sucesso. E o que nós estamos vendo é o seguinte: quando os vagabundos do MST, porque é tudo vagabundagem, que o juiz vai lá, que fecha a BR, ele aplaude. Porque são vagabundos. Invasor de terra é vagabundo. Que não trabalha, ele aplaude. Quando eles fecharam a BR, quando eles fazem... Gente, o direito de reunião está na Constituição. Ele fez... Olha, tanto é que incomodou, queria usar... o Lindenberg, o PT, queria usar a PRF para impedir a caminhada, fizeram de tudo. E outra coisa, o raio aconteceu, todo mundo está sã e salvo, e foi um sucesso. A esquerda que vai inventar a Lei Rouanet, vai inventar pagar artista para mobilizar, porque vocês perderam como é que se diz? O movimento de mobilização, vocês perderam. E você só sabe botar gente fazendo o que tem. Muito bem. Ô, Zezinho, peraí. Eu só queria saber se o raio foi pago pela Lei Rouanet. Vou dar o tempo. Ô, Zé, só para dizer para você, Zé, que você falou 400 mil pessoas, né? Sim, no evento. em torno de Brasília, choveu. Zezinho, só para dizer para você que o IBGE de 2022 apontou a nossa querida Porto Velho aqui com 460.434 pessoas. Foi quase uma Porto Velho no evento que você Isso mesmo. Isso aí, cara. Que fake news. O Samuel, me prove que não tinha. O Samuel, o Moisés pediu um tempo aqui, depois o Cuji vai rapidinho, Moisés. Em Lucas 22:36, Jesus manda os discípulos comprarem armas, espadas para descerem para fazer o seu trabalho. Mas o que significava aquilo? Se preparar para tempos difíceis. Não era literal comprar uma espada, era tempo difícil. Agora vamos para o raio do Cujuí aqui. Olha o que significa o raio. Literatura poética bíblica. Os raios e trovões são frequentemente descritos como a voz de Deus. O que o salmista queria é que Deus enviasse a sua voz, o seu poder, para oprimir ou reprimir os seus inimigos. E não, literalmente, como ele fez querer parecer aqui, trazendo heresia para você que está em casa. Vamos lá, Ramon. Lá em Samuel, o raio caiu entre os filisteus e desbaratou os filisteus. Agora você veja o cristão aqui do lado que ele precisa ir na internet, ler o Google para ver qual é a interpretação sobre o texto bíblico. Minha gente, ora, porque eu não pesquiso a interpretação de texto bíblico, porque embora eu não você que mentir pro telespectador, embora eu não arrote você aqui religiosidade, não dá para você mentir aqui no programa. Eu não preciso você queria Google passar uma imagem que aquele raio que caiu em Brasília era uma maldição. Era uma condenação. Você quis fazer isso, sim. Eu só disse que eu nunca vi na Bíblia. Aí você vem com a sua cara de pau
E o Eu Zezinho nunca vi já na comprou uma Bíblia, caixa de óleo de eu peroba para nunca vi você, na Bíblia. Júlio. É Eu só por isso que disse- você vai estar eu só disse acabando com e o óleo de peroba de repito, Porto eu só Velho. disse e repito. Não dá. Eu nunca vi na Bíblia os raios serem chamados para ser jogados. Eu estou dizendo, o que eu estou dizendo. Por que que eu não, Moisés, eu estou dizendo, eu não disse que era castigo de Deus. Eu não disse que era. É o que você eu quis fazer estou dizendo parecer. é que eu nunca vi na Bíblia e eu queria que um cristão, né, melhor do que o Moisés, porque ele precisa ir no Google para saber o que diz a Bíblia, o que é a interpretação da Bíblia. Né? Eu queria um Aí cristão você tá Moisés. ofendidinho porque eu Melhor que o Moisés. eu Não, não tô- desmantelei a sua Não, mentira. meu querido, eu só Tá quero- ofendidinho. Moisés, eu apenas disse. Nós temos busca para isso, para buscar, para Sim, olhar. eu sei Deus disso, contexto é para eu isso. sei disso. Qual Eu sei é o disso, problema? Eu sei disso. É porque eu sou de uma escola em que a gente, quando fazia a prova, não colava. Isso na minha época chama cola. Tá vendo? Entendeu? Foi desmascarado. Muito Não, bem, gostou. muito bem. É assim que a gente Eu só faz quero, aqui só no quero dizer uma programa. coisa que ele foi Depois gritando aqui. desmascara. Eu só quero uma coisa, depois- Moisés, entendeu? O que eu disse e repito é que na Bíblia, todas as vezes que os raios são invocados, são para atacar os inimigos de Deus. Pense nisso.